de agrotóxico por meio de avião, né? Que tem, entre os problemas, pode passar mais um, as abelhas, né? Que é proibido próximo a locais onde tem abelha, né? O deputado até mesmo disse aqui que viu lá em assentamento. Né? Então isso acontece. E a contaminação também de água, né, onde tem peixe, e dependendo do princípio ativo desses produtos, vai afetar diretamente. E essa biotecnologia seria uma salvação? Né? Pode. Então, o que é essa biotecnologia? É o conjunto de conhecimentos que permite a utilização de agentes biológicos, seja eles organismos, células, organelas ou moléculas, tá? Para obter bens ou assegurar algum serviço. Pode passar. É algo novo? Não. A biotecnologia ela já vem sendo feita desde o início da humanidade, né? Na fabricação de pães, vinhos, queijos, né? O uso mais recente dela agora está na agricultura. Por favor. Então, dentre os usos dela, né, na agricultura, a gente põe como a limpeza colonial de plantas, né? Algumas plantas, quando elas infectadas com vírus ou outros patógenos, né, se é levada a campo, requer, né, uma concentração e aplicações maiores de agrotóxicos para controle e limpeza dessas plantas. A questão da transgenia, né, que por si só já está toda uma discussão de uma tarde inteira aqui. Na questão da propagação e também no controle biológico, dentre outras técnicas. Pode passar. Então, o Estado do Espírito Santo, né, ele tem um know-how muito grande em biofábricas, tá? Então, essas plantas, esses clones limpos, são produzidos lá em alta escala e há uma tradição na aquisição de mudas com esse perfil, principalmente na cultura do café, da banana, do morango. Mais um. Aqui a gente está ao lado de um estado, né, que é o maior produtor de citros do mundo, né, São Paulo, e o citros ele é atacado por muitas doenças. Então, fazer o citros de maneira orgânica é muito complicado, né? E o que tem se feito em alguns lugares é limpar algumas plantas para evitar um uso massivo de produtos contaminantes. Pode passar? Na questão do controle biológico, algumas empresas já têm feito a disseminação de inimigos naturais. Isso na natureza já acontece. O que se faz é desequilibrar a favor do inimigo natural para combate da praga. Pode passando, por favor. Então ali temos a joaninha consumindo pulgão, uma vespa consumindo uma lagarta, né? E algumas vespas são soltadas, né, em algumas lavouras para parasitar ovos de lagartas. Também temos alguns fungos, né, que vão produzir substâncias que são antagônicas a alguns outros fungos patogênicos. A questão da transgenia, né, como eu falei, se for discutir, entrar mesmo aí, cabe uma tarde inteira. Próximo, por favor. Como eu disse, para a questão dos citros, né, hoje o que tem se feito para a principal doença que tem assustado os citricultores Brasil afora, que é o HLB, né, algumas pesquisas têm sido feitas com o gene do espinafre, porque essa doença ela não tem cura até então. Então, estão testando ainda o gene do espinafre para controle dessa doença. Pode passar? E quais os caminhos, então, que a gente pode seguir ou propor, né? Então, seria um uso racional desses agrotóxicos com a concentração e volumes corretos, né? Uma fiscalização efetiva no uso de agroquímicos. Aqui nós estamos na região de fronteira, né? Não há um controle efetivo sobre o que entra e é aplicado nas lavouras aqui, principalmente na região. Próximo. Um maior nível de informação e capacitação, principalmente dos nossos agricultores, né, que se passa também por uma educação do nosso agricultor. E mais estudos a fim de minimizar esses impactos por meio da aplicação indiscriminada de agrotóxicos. Bem, era isso. Agradeço a atenção de vocês. Nós agradecemos a
palestra do Dr. Denilson de Oliveira Guilherme, da UCDB, que falou sobre biotecnologia como alternativa ao uso de agrotóxicos. E vamos passar a palavra agora ao biólogo Olácio Comori, da Apomes, que vai falar sobre a viabilidade da agroecologia na produção de alimentos. Obrigado. Boa tarde a todos e todas, né? Em primeiro lugar, né, agradecer a oportunidade de poder tecer alguns comentários, algumas considerações sobre a agroecologia nesse espaço aqui, que eu acho um espaço bastante significativo, acho que onde acontecem grandes discussões que afetam a vida aí da sociedade, das pessoas, e também destacar aí a iniciativa, né, e a coragem aí dos organizadores para trazer esse assunto para ser discutido aqui, né, na sociedade, um assunto que realmente tem impacto direto na vida das pessoas, dos costumes, né, e que precisa ser discutido, não pode ser ignorado, não. Dizer que eu comecei a trabalhar com agroecologia já faz mais ou menos 15 anos, não sabia nada sobre essa nova forma de fazer agricultura, né, confundida muito com a agricultura orgânica, e a gente teve que aprender durante esse período algumas coisas que fez a gente cada vez mais ficar admirado com a observação da natureza, né, dos processos que acontecem na natureza. E também, né, gostaria de contar uma história, pode passar o segundo slide, contar um episódio, né, que aconteceu já no ano de 2002, né, quando eu estava junto com um grupo de companheiros iniciando um plantio de café orgânico lá no município de Glória de Dourados, e a gente também estava tentando iniciar, aprender o que é a produção do café orgânico. E em 2002 durante o processo de certificação das nossas propriedades, teve a visita do inspetor, né, que veio fazer a inspeção das propriedades. E eu tive a oportunidade de acompanhar esse inspetor, visitei várias propriedades com ele, e depois de 3 dias junto, eu tive a curiosidade de perguntar para ele, né, o que você vê numa propriedade, para depois fazer o relatório, para falar se a propriedade é ou não é orgânica. Qual que é os principais pontos, o que você observa, né? Porque nas visitas ele caminhava pelas propriedades, pegava documentação, acompanhava todo o processo do dia a dia da propriedade. Ele disse assim que, né, assim, eu muito curioso e ele tentando ensinar um pouco, né? Ele falou que quando ele chega numa propriedade, quando ele coloca o pé dentro da propriedade, ele já sabe mais ou menos aí uns 70%, 80% do que ele vai colocar nos seus relatórios. E eu fiquei assim cada vez mais curioso, né? Como é que simplesmente ao chegar numa propriedade ele já tem essa visão. Mas ele falou que simplesmente, né, que quando ele chega numa propriedade que está trabalhando com agroecologia ou com a produção orgânica, ele tem que sentir a presença de vida, né, de processos de vida acontecendo naquela propriedade. Tem que saber que tem uma diversidade de plantas, de animais, de insetos, pragas ou não, mas que essa vida seja dinâmica e o agricultor esteja fomentando essa vida para que essa diversidade entre dentro de um equilíbrio, e isso acaba trazendo um pouco do que era na natureza, né? Tentar imitar os processos da natureza. Já quando ele chega numa propriedade e não sente muito a presença de vida, e aí ele fez, né, esse inspetor fez um comparativo de uma propriedade que trabalha com uma monocultura, por exemplo, de soja, né? Onde a única coisa viva que tem na propriedade, às vezes, seja o pé de soja. E aí aparecem ervas espontâneas da natureza, tem que se eliminar. Aparece qualquer tipo de inseto, também se elimina, e o objetivo principal é o pé de soja. E quando produz o grão de soja, também se colhe e leva para outra localidade. Então, nem a vida do pé de soja, ele não completa o ciclo naquela propriedade. Não produz semente, não cai no solo, não nasce e faz o ciclo acontecer. Então, ele consegue sentir essa diferença logo que ele chega numa propriedade, essa interação de vida, essa valorização ou não
dos processos de vida na propriedade. Isso daí foi um aprendizado, foi uma dica, que a partir daí eu comecei a prestar bastante atenção na importância de diversificar e trazer essa vida para as propriedades. Pode passar? Então, assim, falando de agroecologia, né, como uma possibilidade na produção de alimentos, hoje existe no Brasil aprovado um Plano Nacional de Apoio à Produção Orgânica e à Agroecologia, e as principais discussões a nível nacional desse assunto, né, acontecem em algumas instâncias. Uma delas é a ABA, Associação Brasileira de Agroecologia, é uma associação que tem um caráter mais técnico-científico, né, ligado aí aos técnicos, pesquisadores, professores, estudantes. Ele montou pelo menos quatro grupos de trabalho ligados a essas temáticas. Pode passar? Uma outra instância mais ligada aos movimentos, né, mais movimentos sociais, movimento da base, e que também faz uma luta muito grande em favor da agroecologia, é a ANA, Articulação Nacional da Agroecologia. Né? Pode passar? Aí também tem, né, estruturados em cada estado da nossa federação as comissões estaduais da produção orgânica, que reúne instituições governamentais e da sociedade civil, que tem atuação ligada à produção orgânica ou agroecologia. Ela congrega diversos segmentos ligados à educação, produção, assistência técnica, aos insumos, à pesquisa, mercados. Então, a Comissão Estadual da Produção Orgânica, né, ela é coordenada pelo Ministério da Agricultura, que foi o ministério que normatizou a lei dos orgânicos, né? Então tem essa comissão como um fórum de discussão que reúne os principais interessados em discutir a agroecologia no Estado. Teoricamente é um fórum de convergência dessas discussões. Eu gostaria de citar que no ano de 2014 foi realizado um encontro nacional da Articulação Nacional de Agroecologia, da ANA, no município de Juazeiro, na Bahia. E nesse encontro surgiu várias indagações, né, de como é que está o movimento agroecológico a nível de Brasil. E apesar, né, de toda essa discussão que já aconteceu aqui, né, da problemática aí dos agrotóxicos, mas dentro desse encontro surgiu uma pergunta que ficou bastante evidente, mas uma pergunta não que não tenha resposta, mas a ANA se prontificou a encontrar uma resposta mais matemática, né? A pergunta foi a seguinte: por que importa a sociedade brasileira apoiar a agroecologia, né? E a resposta teria que ser uma resposta na forma matemática. Qual é a consequência do investimento, por exemplo, de R$1 na agroecologia? Se o retorno vai ser também maior ou menor que essa quantidade, né? Então, assim, baseado aí nessa desafio de responder essa pergunta de forma matemática, a ANA tem realizado diversas oficinas envolvendo produtores de diversas regiões do Brasil, desenvolvendo uma metodologia matemática para responder essa pergunta. Já tem resultados assim extremamente interessantes, principalmente quando se estuda sistemas ou agroecossistemas ligados à agricultura familiar, onde na conta não entra só os parâmetros econômicos, mas a própria vida do agricultor, o seu dia a dia, a produção de subsistência, né, a interação que acontece dentro da propriedade. Então, assim, esses estudos estão sendo feitos, ele vai terminar aí e ser exposto, né, para a sociedade como uma comprovação matemática de que se a sociedade brasileira investir R$1 na agroecologia, ela vai ter um retorno muito maior do que quando é investido R$1 num sistema de monocultura para a produção de grãos ou outros produtos. Esse é o objetivo desse estudo que está sendo realizado. Pode passar? Outro fator, né, que a sociedade tem que se atentar, né, o agrotóxico é realmente a discussão do momento, mas o uso também abusivo aí dos recursos naturais à disposição do homem,
Um exemplo que a gente vê no nosso dia a dia é a questão da água, né, que já vem afetando aí a vida de muita gente, muita região do Brasil, pela estiagem, pelo desequilíbrio. E aí, né, eu encontrei aí também na bibliografia que na natureza, nos tempos antigos, né, algumas décadas ou não tão muito tempos atrás, que era facilmente encontrado, né, por hectare até 100 espécies de vegetais e plantas e uma interação, né, com animais e insetos aí por hectare. E que na agricultura, na sua história lá dos princípios até algumas décadas atrás, era uma arte de fazer uma combinação aí de mais de 70 mil espécies de produtos possíveis de ser utilizado aí na alimentação e outras necessidades. Então a agricultura moderna hoje ela tem uma fotografia ali que traduz um pouco desse avanço, né? Onde é possível encontrar até áreas extensas com uma única espécie, né? Seja soja, cana, milho ou outras monoculturas que existem. E hoje a alimentação humana, né, ela se reduziu bastante. Quando diz que no início a agricultura se utilizava de até 70 mil espécies, hoje 70 produtos são a base da alimentação da nossa sociedade. A gente deixou de utilizar muita coisa mesmo, e por uma conveniência, né, a alimentação hoje ela está são 12 espécies de grãos, 23 de hortaliças e 35 de frutas, o grosso aí da alimentação da sociedade. Então a gente perdeu muita diversidade aí nesse período que vai fazer falta aí no futuro. Pode passar? Esse é um desenho, né, para a gente entender um pouco sobre os dois sistemas, né? Uma coisa de monocultura, outro uma agricultura mais tradicional, baseada na diversificação. E a gente comparar, por exemplo, aquela questão da água, né? Que quando uma chuva cai nesses dois ambientes, né? No lado da monocultura, a chuva vai trazer água para um tipo de planta, para uma profundidade de raiz, né? E aí o aproveitamento da água tão importante hoje, ela se restringe a realmente prover essa planta. Já nos ambientes mais diversificados, a água traz esse benefício para essa diversidade de plantas que ocupa espaços, né, tanto acima do solo, aquela parte mais azul no lado de cima, e dentro do solo também. Então a ocupação dos espaços, o aproveitamento dos recursos é muito mais otimizada aí em sistemas diversificados, né? Na agroecologia, o desenho dos sistemas produtivos são pensados de forma a integrar diversidade de plantas com possibilidades de integração com animais, de forma a otimizar o uso dos solos, da água, dos nutrientes presentes no solo e a promoção da ciclagem desses nutrientes no sistema, de forma que mesmo que tenha uma menor produtividade por espécie, na soma se consegue uma quantidade muito maior e o uso mais racional e otimizado dos recursos que a humanidade ainda tem à disposição, né? E aí, esse exemplo mesmo aí de que na monocultura a gente desperdiça espaço, recursos naturais, tanto acima do solo quanto abaixo do solo, a gente está desperdiçando coisas que a natureza está nos fornecendo. Então, essa combinação que é perfeita, essa combinação dos ambientes mais diversificados, a gente tira a lição na natureza, né? A natureza constrói ambientes onde o aproveitamento dos espaços e a relação entre as plantas tem bastante sinergia, né? Elas se ajudam entre si. E um dos objetivos da agroecologia como ciência, explicar e direcionar, né, os agricultores para que eles possam criar ambientes com essa característica de aproveitamento melhor, de integração entre as plantas, né? E nesse tipo de sistema, até os insetos que são considerados pragas, eles passam a conviver em equilíbrio com outros insetos que são os inimigos naturais. Então há uma tentativa de equilibrar aí esse sistema. Esse é o desenho da agroecologia. E aí, pode passar?
já existe, né, a gente que tem acompanhado alguns agricultores, já existe aqui no estado do Mato Grosso do Sul vários produtores em várias localidades, apoiados por várias instituições, algumas aí a gente tem algumas imagens, né? Essa é a propriedade lá em Mundo Novo do seu Antônio Manuel, é uma horta, mas bem diversificada, onde ele conseguiu fazer um arranjo muito interessante e também com muita criatividade criou um sistema aí de irrigação que tem sido reproduzido em outras localidades. Pode passar? Essa horta é do Ayrton e da Sandra, é um casal lá de Glória de Dourados, que conseguiram esse pedaço de chão aí de terra pelo crédito fundiário e estão num desafio bastante grande de construir um sistema de produção agroecológica, né? Já fizeram as barreiras vegetais para proteger um pouco mais a horta, tem utilizado a cobertura dos canteiros, algumas estratégias. Aquela faixa no lado de uma vegetação maior é vegetação mais espontânea para atrair os insetos, né? Pode passar? Essa é uma horta, eu acho que é uma horta-escola, porque ela está na Escola Família Agrícola lá em Maracaju. E os alunos, né, que estão estudando o curso técnico agropecuário, eles têm feito na prática o exercício aí da agroecologia. Então, assim, é canteiro, mas também tem que ter um misto aí de integração com árvores, com o ambiente em volta, que é o abrigo dos inimigos naturais, para poder trazer aí um maior equilíbrio. Pode passar? Isso daí é um momento, né, que é comum a gente ver hoje já nas propriedades agroecológicas, onde professores de alguns cursos das universidades levam seus acadêmicos para um intercâmbio com os produtores, onde o conhecimento tradicional lá do agricultor, a prática, é confrontada com o conhecimento científico e dessa forma tenta fazer os dois lados ganhar, né? Pode passar. Esse foi um evento, isso aí é uma feira de sementes que aconteceu em Juti, todo ano acontece, onde é feito a troca de sementes, né, o intercâmbio de sementes. Produtores levam sementes, trocam, além de trocar sementes, também trocam experiências, saberes, e isso tem fomentado, estimulado que mais agricultores possam entrar nessa questão da agroecologia, né? Pode passar? Esse é um grupo de discussão que a gente tem participado, né? Dos movimentos sociais que têm interesse na agroecologia, e todos os momentos possíveis. Essa reunião aconteceu lá na feira de Juti, vários dos movimentos estavam presentes, então se reuniu para discutir como é que nós vamos avançar na agroecologia no Mato Grosso do Sul, né, com o objetivo de fortalecer uma rede de agroecologia. Pode passar? Então, assim, esses daí foram alguns exemplos, muitos outros tem, né, já de produção agroecológica aqui no nosso estado, muitos desses já certificados, outros ainda não, mas, né, com a grande, né, avanço. A gente sabe que está trazendo benefício também para quem está consumindo esse tipo de produtos nas feiras, nos municípios. Vou falar aqui, já sei. Tá. E o esforço é para a gente, né, que esses produtos não se tornem uma mera mercadoria de negócio, mas que sejam considerados produtos que têm história, que têm dedicação, que têm a mão ali do agricultor e que ele está produzindo de forma assim com muita dedicação para levar esses produtos mais saudáveis aí para os consumidores. Além dessas iniciativas que acontecem a nível de produtor, com acompanhamento e apoio aí das diversas entidades parceiras, iniciativas como uma que está programada para acontecer lá no município de Dourados, acho que no final do mês de setembro, né? Que é a Semana da Agroecologia, previsto várias atividades envolvendo as escolas, envolvendo órgãos lá do município, e que deve envolvendo os produtores, a sociedade em geral, mas que tem o objetivo de fazer a agroecologia ser mais compreendida pela sociedade, mais valorizada, e dessa forma a gente avançar um pouco. Então, era isso aí que eu tinha aqui para dizer, agradecer a oportunidade e mostrar que isso aí não é um sonho não, mas que está acontecendo aí. Essas fotografias são das propriedades, meu. Obrigado. Nós vamos partir agora para nosso
Última palestra, depois vamos abrir o debate, aqueles que se inscreveram, e logo em seguida nós queremos anunciar o que as nossas assessorias estão sistematizando. Nós estamos pensando, por exemplo, nós três, produzir uma publicação sobre as palestras, sobre esse evento, para distribuição aqui no Estado. Já me encaminharam a proposta de propor à bancada do PT a apresentação de um projeto de lei. Propriedades onde forem encontrados agrotóxicos contrabandeados serão considerados objetos da reforma agrária. E os deputados estaduais, uma lei estadual de uso, controle e fiscalização de agrotóxico no Mato Grosso do Sul. Queria convidar o doutor Marco Antônio Delfino de Almeida, procurador do Ministério Público, para proferir a sua palestra. Alô. Os aviãozinhos também. Bem, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa do deputado federal Zeca do PT. Agradeço imensamente o convite para a apresentação. E eu vou procurar ser breve, eu sei que todos já estão cansados, então eu vou procurar não abordar os temas que já foram verificados até agora. E eu vou tentar, rapidamente, dividir a apresentação em 3 partes. A primeira parte da legislação, a segunda parte de desafios e a terceira parte, se me permitirem aqui, sugestões, aproveitando que nós estamos dentro da Assembleia Legislativa, sugestões de alteração da legislação. O primeiro ponto a ser colocado é que, no final da apresentação do Dr. Denilson, uma das questões que até então não estão devidamente resolvidas se refere à utilização adequada na forma da lei dos agrotóxicos. Então, o básico, não sei se todos se recordam, mas naquele primeiro vídeo que nós verificamos, um dos pontos que a reportagem apontou era a obtenção de forma clandestina e ilegal de receituário agronômico. Então, primeiro ponto, né, nós temos hoje, e aí nada contra as pessoas que atualmente desenvolvem essa atividade, só que nós entendemos, junto com o CREA, que não cabe, né, ao técnico agrícola a capacitação para efetuação de receituário agronômico. Infelizmente, infelizmente, do ponto de vista do Ministério Público, os juízes têm concedido, né, essa autorização sem considerar, como tudo que foi abordado aqui, a nocividade, né, a toxicidade dos agrotóxicos, né, e acaba permitindo que, e aí, mais uma vez, nenhuma crítica a esses profissionais, mas é necessário, né, que, se nós entendemos, como já foi apontado em todas as apresentações até agora expostas, que o agrotóxico é nocivo, que ele é cancerígeno, que ele realmente causa tanto danos à saúde quanto ao meio ambiente, que ele tenha o seu receituário segregado aos profissionais que efetivamente são mais capacitados para tanto, que são engenheiros, aí não é nenhuma reserva de mercado, aos engenheiros agrônomos. E que, aí sim, também os engenheiros agrônomos cumpram estritamente o que a legislação determina. E aí, pode passar. E aí eu estou pegando essa apresentação de um colega da ADAPAR, que fez um ciclo de palestras que nós participamos no mês de maio desse ano, que o receituário agronômico como o próprio nome diz, uma receita. É como se o proprietário rural fosse a esse profissional e narrasse, né, o problema que ele tem. E é necessário, tal como é impossível uma pessoa, muitas vezes, dar receita, um médico dar receita por telefone, o engenheiro agrônomo também não pode, sem conhecer a propriedade do rural,
conceder o receituário agronômico. Infelizmente, é a prática que nós temos não só no Mato Grosso do Sul, mas no país inteiro. As receitas, elas são dadas no balcão das empresas, sem que o profissional se desloque a essas propriedades rurais e verifique a situação atual da cultura, até para verificar se é necessário ou não a utilização daquele agrotóxico. Então, primeiro ponto que nós temos com clareza, né? E aí, felizmente, nós já estamos aí em parceria com o CREA e com a Inagro, implantando um sistema semelhante ao do Paraná, para impedir, né, que, por exemplo, nós tenhamos casos aí, né, de teletransporte, né? O profissional em Sonora dá um receituário agronômico, ao mesmo tempo, ou 5 minutos depois, ele dá o receituário em Mundo Novo, né? Ou seja, absolutamente é impossível que isso venha acontecer. Infelizmente, o sistema atualmente ele não permite esses cruzamentos. Então, nós estamos tendo muitos problemas, justamente pela utilização indiscriminada, né, sem controle, sem o devido acompanhamento do profissional qualificado para tanto, né? Então, é importante, primeiro ponto, né, pode passar, que nós, pode passar, que nós tenhamos aqui, a legislação é clara nesse sentido, né? E ela prevê, e é importante também, um outro ponto, que nós já iniciamos, e aí, pelo lado da dor, né, já que é necessário que ocorra essa conscientização, a responsabilização de alguns profissionais, porque nós verificamos que o diagnóstico de campo não foi realizado. E num caso específico, né, houve a contaminação por metamidofós, isso foi em 2012, né, antes do banimento do metamidofós. Então, o profissional que receitou e não foi à propriedade, sequer orientou o proprietário para a utilização adequada, ele, como a própria legislação prevê, né, a responsabilidade administrativa, civil e penal pelos danos à saúde das pessoas e ao meio ambiente de todos os envolvidos. Pode colocar. Tá? Aí nós temos o conteúdo mínimo da receita. Então, o primeiro tópico ali, talvez esteja um pouquinho ruim para visualização, é o diagnóstico. Não há receituário sem diagnóstico, ou seja, sem a ida do profissional a campo. Pode passar. Tá? Aí um outro ponto que também foi abordado, vou procurar correr aqui para a gente se ater aos pontos mais relevantes, é a questão da Instrução Normativa número 2, de 2008, que estabelece os procedimentos para a pulverização aérea. Né? Sem entrar no mérito se a pulverização aérea deve ou não ser banida, o importante, enquanto Ministério Público, é que ela seja adequadamente realizada. Pode passar. E nós verificamos que a legislação, ela estabelece uma série, né, de parâmetros, né? O relatório operacional deverá estar presente no campo, né, por ocasião da realização dos trabalhos, em nome da empresa, cultura, área tratada, pode passar, né? Ao término da aplicação, deverá constar um campo específico da data, nome da assinatura, os relatórios operacionais deverão ser assinados por um engenheiro agrônomo, né, responsável técnico da empresa, né, no prazo máximo de 10 dias. Eu tenho um procedimento instaurado sobre pulverização aérea e, dentre várias fiscalizações realizadas, poucas delas continham o relatório operacional assinado pelo engenheiro agrônomo. Ou seja, a maior parte das pulverizações aéreas ela é feita em descumprimento à legislação. Pode passar. Nós temos também o artigo 10, que estabelece aquilo que foi trazido pelo Dr. Pignatti, os limites, né? 500 metros, 250 metros de mananciais. Pode passar. E um ponto que talvez é muito pouco comentado, que é o artigo inciso 5, né? As aeronaves agrícolas que contenham produtos químicos
ficam proibidas de sobrevoar áreas povoadas, moradias e agrupamentos humanos. Ou seja, se a aeronave ela contém agrotóxico, está preparada ali, realizando o sobrevoo, ela não pode sobrevoar qualquer agrupamento humano. Eu vou dar um exemplo. Você pode mostrar o vídeo, por favor? Que claramente, isso aqui é um caso, que também está sendo apurado do ponto de vista criminal, em que a legislação foi cumprida aqui. A pulverização e logo em seguida a aeronave com agrotóxico sobrevoa ali uma área povoada. Exatamente. Então, claramente, isso acontece, acontece usual, Nós temos isso, vários relatos disso acontecendo em áreas, onde assentamentos, localizados próximos de plantações de cana. Então, a legislação, ela não é minimamente cumprida, Então, é necessário, e aí talvez de um ponto de vista da legislação, é necessário que esses parâmetros sejam devidamente cumpridos. Pode voltar. Tá. Um outro ponto, aí voltando aqui para ser rápido, para não cansar os senhores, um outro aspecto relevantíssimo e que acho que também não tem sido tão abordado, é que nós temos uma portaria, a portaria 2914 do Ministério da Saúde, que estabelece os limites máximos de agrotóxicos na água para consumo humano. E aí, o primeiro ponto de diferenciação. A Comunidade Europeia, ela tem, dentro dessa portaria, para os europeus, os limites máximos são 0,1 micrograma por litro de agrotóxico. E o máximo possível é 0,5 micrograma por litro. No Brasil, segundo a portaria 2914, apenas para o glifosato é 500, 500 micrograma por litro, ou seja, 5.000 vezes o parâmetro da Comunidade Europeia, apenas para o glifosato. E aí nós temos também todos os demais, até 27, que são possíveis atualmente de serem autorizados na água que nós consumimos diariamente. E aí é um ponto que é importante, a sensibilização dos senhores, porque nós não estamos tendo a informação adequada sobre a água que nós consumimos. E aí, esse aqui é um laudo da Sanesul, onde talvez não esteja, ficou muito ruim, mas eu vou tentar explicar rapidamente aqui o que esse laudo diz. O laudo, ele estabelece o limite máximo de resíduo, por exemplo, no caso do glifosato, que já é dado como possivelmente cancerígeno. O limite máximo é 500 microgramas por litro. O limite mínimo de detecção, LMD, no caso da Sanesul, foi estabelecido em 95, sendo que há equipamentos, há pesquisadores aqui que podem apontar nesse sentido, que faz com que essa medição ela possa ser até 0,1 ou 1 micrograma por litro. Mas é estabelecido no laudo 94. E a resposta que tem aqui no laudo, o que vem? Não vem menos de 94. Ou seja, pode ter 93, 92, 91, 90, 85, 84. Ou seja, a Sanesul, ela não utiliza a tecnologia mais
adequada, ou seja, mais protetiva ao consumidor para realização dos seus exames. O ideal é que ela utilizasse o mesmo nível de detecção da Comunidade Europeia, tudo 0,1. Se aparecer 95 ou 94, a água, teoricamente, vai estar adequada para o consumo. Mas eu, enquanto cidadão, vou decidir se eu vou consumir ou não. Então, esse direito à informação é fundamental que nós tenhamos, direito à opção. Se eu vou consumir a água, se eu vou comprar água mineral, porque também é algo importante, que eu acho que talvez não tenha sido tão abordado, e que recentemente nós tivemos uma morte de uma criança em Mato Grosso, né, doutor? Consumindo couve, né? Por quê? E aí, todos os familiares foram intoxicados, mas a criança veio a óbito. E a criança veio a óbito por quê? Porque ela tem uma resistência menor, né, ao agrotóxico que é exposto. Então, o limite de resíduo é para a pessoa de 80 quilos. Né? Então, eu posso, por exemplo, ter um pouquinho mais, né, porque eu tenho mais de 80 quilos. Mas uma criança de 30, né, de 20 quilos, ela necessariamente tem que ser, né, sabidamente exposta a uma quantidade muito menor de agrotóxico. E aí nós temos, né, uma preocupação, que eu vou colocar no final, especialmente da merenda escolar, né, onde nós temos crianças teoricamente expostas a uma agricultura onde se tem talvez um nível menor de controle. Então é necessário, e aí a sugestão que eu vou dar no final, que nós tenhamos mecanismos que impeçam ou pelo menos limitem a exposição de crianças a esse tipo de agrotóxico. Pode colocar. Aí eu já encaminho para o final aqui. Isso aqui é um outro ponto que é alarmante. Isso aqui é o Instituto Evandro Chagas. Eu vou deixar disponível a apresentação, onde ele fala o seguinte, Instituto Evandro Chagas, uma das referências no Brasil para exame de água para resíduos de agrotóxicos. Ele fala o seguinte, eu não consigo dar conta de todas as análises que vêm para mim. E, além disso, eu não tenho nem dinheiro, né, e nem capacidade humana de realizar todas as análises que a portaria 2914 estabelece. Ou seja, o órgão que, teoricamente, é a referência, pelo menos em matéria de governo federal, para que nós minimamente tenhamos uma ideia, ainda que não abrangente, mas uma ideia mínima do tipo de água que nós estamos consumindo, não tem condições técnicas para realizar os exames que a portaria que o próprio governo federal editou realizar. Então, isso é extremamente alarmante. Então, eu já caminho para a segunda parte da minha fala, que é a questão dos desafios. E a questão dos desafios, eu entendo que são dois desafios. Em termos de legislação, pode tirar. Já foi falado isso aqui. Pode tirar. Em termos de legislação, tanto a produção orgânica quanto os agrotóxicos estão abrangidos pela legislação. Mas nós não temos o devido incentivo à produção agrícola, à produção agroecológica na prática, né? A legislação existe, né? Nós temos uma política nacional de agroecologia, mas nós não temos, né, essa política efetivamente implantada. Então, é necessário que a legislação dos agrotóxicos seja cumprida, mas é igualmente importante que a legislação da agroecologia também seja devidamente cumprida. Porque, do ponto de vista da legislação, elas não são antagônicas, porque ambas estão previstas, ambas têm previsão legal, e é necessário que ambas sejam devidamente implementadas, o que, infelizmente, nós não temos. O segundo ponto, em relação a esse mesmo desafio,
que no ano passado, acho que o doutor Luiz participou, nós tivemos a implantação de um programa nacional de redução de uso de agrotóxicos, né? Houve uma série de dispêndios governamentais, né? É um projeto tanto do MAPA quanto do MDA, e infelizmente até agora nós não tivemos sequer um cronograma, né, de ações voltadas à implantação desse programa. Então, é um programa onde houve um dispêndio enorme de recursos, né? E até hoje não tivemos nenhuma ação concreta voltada à implantação desse Programa Nacional de Redução de Uso de Agrotóxicos. E eu encerro a minha fala com 3 sugestões, né? Aproveitando que nós estamos aqui na Assembleia Legislativa. A primeira, voltada a uma legislação estadual que estabeleça, tal como no Mato Grosso, limites também para a pulverização terrestre, né? O professor Pignatti acho que passou rapidamente sobre isso. Em Mato Grosso havia uma legislação com limites para a pulverização terrestre de 300 metros, houve redução para 90, mas é interessante, né, que estabeleçamos limites para também a pulverização terrestre, né? E isso é até interessante, que a UFGD, ali em Dourados, ela está localizada do lado, né, de várias plantações. Então, esse dia, literalmente, aliás, os alunos tiveram que abandonar a biblioteca porque foi uma pulverização, né? Não há limite algum, é terrestre, não há nenhum limite legal para essa pulverização, e literalmente derivou, e as pessoas tiveram que abandonar ali as instalações. Então, é interessante que limites para a pulverização terrestre também sejam estabelecidos. A segunda, também em nível estadual, é que nós tenhamos a obrigação por parte dos órgãos que distribuam a água de cumprimento integral da portaria 914, ou seja, com a especificação dos limites de agrotóxicos encontrados, né, na água para consumo humano. E aí, obviamente, se vai ser consumido ou não consumido, é uma decisão que vai caber a cada um dos senhores e das senhoras, mas é importante, até em termos de saúde pública, até para que nós tenhamos futuramente o estabelecimento de vinculações entre a ocorrência ou não de câncer, né, que essa informação esteja disponível a todos os senhores e senhoras. E a terceira sugestão é copiar uma experiência do Paraná, é que a merenda escolar ela seja única, exclusivamente de agricultura orgânica, né? Ou seja, que as crianças da merenda escolar elas só sejam alimentadas com produtos derivados da agricultura orgânica. Muito obrigado, senhor. Queremos agradecer aqui a exposição do Dr. Marco Antônio Delfino de Almeida, do Ministério Público Federal. Agradecemos, inclusive, as sugestões apresentadas aqui. Vamos estudar depois, né, o que compete à Assembleia Legislativa, para nós encaminharmos os projetos. E agora nós vamos, então, abrir para os debates. Nós estabelecemos 6 inscrições de 3 minutos. Então, nós vamos pedir que os nossos interessados em fazer uso da palavra se atenham, então, aos 3 minutos para que todos possam fazer uso da palavra. Primeiro inscrito é o Dr. Gustavo de Lima Torres Oliveira, pesquisador do Departamento de Geografia da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Boa tarde, muito obrigado pela palavra. Posso falar daqui mesmo ou devo? Pode ser aqui mesmo. Pode ficar de pé. Bem, senhoras e senhores do público, primeiro, convido todos a expressar pêsames e solidariedade com as 112 pessoas mortas nessa quarta-feira passada na cidade de Tianjin, grande metrópole portuária da República Popular da China, e desejar que encontrem logo as 95 pessoas desaparecidas nos escombros,
85 delas bombeiros buscando ainda salvar vidas dos detritos das assombrosas explosões num depósito da indústria química no porto da cidade. Desejamos saúde e boa recuperação às 58 pessoas que continuam em estado grave, dentre as mais de 722 que foram hospitalizadas, além das milhares de desabrigadas e dezenas de milhares de contaminadas por essa catástrofe na semana passada. Senhoras e senhores do público, às vezes precisamos de um choque para notar que precisamos estar muito mais atentos e rigorosos com as restrições e fiscalizações efetivas para assegurar a segurança do público. A indústria química como um todo, tanto a produção de químicos como sua aplicação em larga escala, especialmente como agrotóxicos, requer rigorosa regulamentação, fiscalização e controle. E isso não só para evitar catástrofes estrondosas como em Tianjin, na China, mas também a violência quase que silenciosa da contaminação crônica por produtos tóxicos, predominantemente causada pela aplicação generalizada de crescentes quantidades de agrotóxicos nas lavouras do nosso país. Eu estive pesquisando investimentos estrangeiros no agronegócio brasileiro, inclusive em um empreendimento da indústria química no Mato Grosso do Sul, no município de Maracaju. Isso é o que me trouxe. A usina de ácido cítrico e esmagamento de milho da empresa BBCA Brasil, filial da maior empresa de ácido cítrico do mundo, baseada em Anhui, na China. Eu notei as denúncias mencionadas pelo Ministério Público Federal e Estadual e, ao verificar, de fato, eu encontrei uma região marcada pela intoxicação crônica devido aos agroquímicos. Em meu levantamento no município de Maracaju, são centenas, se não milhares de pessoas altamente vulneráveis à intoxicação crônica, residentes das áreas próximas às lavouras, inclusive a terra indígena Sucuriú, onde a situação é mais alarmante. Entre 30 residentes ali observados, 28 demonstraram fortes sintomas de intoxicação crônica, conforme definido pelo Ministério da Saúde em seu documento sobre vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos, que deposito aqui para anexo. Meu objetivo de pesquisa naquele momento era a percepção destas pessoas sobre a anunciada instalação da agroindústria química da BBCA a 8 quilômetros de seu território. Eu não tinha naquele momento a capacidade ou permissão necessária para levar adiante uma investigação completa dos sintomas de intoxicação crônica na terra indígena Sucuriú. Mas recomendo que o façam, senhoras e senhores, com urgência, solicitando, se necessário, ação cautelar aos Ministérios Públicos Federal e Estadual, para tanto. Um trabalho semelhante, que trago aqui para anexo às atas, está em andamento pelo Ministério Público Federal e Estadual no Pará, diante de contaminação por agrotóxicos da população da terra indígena Turé Mariquita. Recomendo aqui, senhoras e senhores, que fortaleçam a capacidade do Estado do Mato Grosso do Sul para investigar, regulamentar, fiscalizar e controlar o uso de agrotóxicos nos campos de nosso Estado, atendendo imediatamente à saúde das pessoas mais vulneráveis e expostas a agrotóxicos, e inclusive exposição de longo prazo. É necessário, sim, regulamentar rigorosamente e implementar essa pesquisa de resíduos de agrotóxicos por um laboratório de saúde pública do Estado do Mato Grosso do Sul, um LACEN, para fiscalizar rigorosamente essa indústria química como um todo. É uma recomendação concreta para a pauta da Assembleia. No caso da agroindústria química ser instalada em Maracaju, da qual se espera o desenvolvimento do município, ela traz também novos riscos para uma região já contaminada cronicamente e ainda sem estrutura efetiva para diagnosticar e tratar o problema de saúde pública proveniente dessa situação. Conforme eu já trouxe em novembro do ano passado, em relatório técnico independente, a convite do Dr. Carlos Alberto Menezes, secretário de Estado do Meio Ambiente, Planejamento, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul, e ao Dr. Maurílio Azambuja, a convite, prefeito de Maracaju, a instalação dessa agroindústria somente trará benefícios de longo prazo para o município e o Estado, se cuidadosamente regulamentada e atentamente fiscalizada. A investigação que recomendo atende não só à demanda imediata de identificar e tratar a intoxicação crônica da população, mas também serve como estudo de base para constatar possíveis agravos e assim obter compensação para o município, para o Estado
e para o público possivelmente afetados pela instalação, operação e ou eventuais acidentes nesta agroindústria química. Isso pode ser feito por intervenção do Ministério Público Federal, assim como o IBAMA e FUMAI, na concessão da licença de operação do empreendimento, que ainda não foi concedida. A licença de instalação foi concedida em dezembro do ano passado. De fato, e para concluir, a instalação de uma usina de grande porte de ácido cítrico e esmagamento de milho pela BBCA em Maracaju requer atenção redobrada para prevenir o agravamento das condições de saúde da população, especialmente os mais vulneráveis, que já demonstram forte suspeita de contaminação crônica por agrotóxicos. Além de exposição de longo prazo, ocorrem também incidentes de poluição mais intensiva devido à mineração e industrialização, inclusive de usinas de cana-de-açúcar, processamento de madeira, esmagamento de grãos e biodiesel. Vazamentos, acidentes e até mesmo as infrações nas instalações e operação das indústrias químicas é um problema endêmico do setor. Aqui mesmo, vejam os exemplos no Mato Grosso do Sul da poluição dos rios em Três Lagoas e Dourados, e nas graves infrações e poluição intensiva devido à mineração e às indústrias pelo resto do estado. Cito somente um exemplo: a empresa Delta, no ano passado, foi multada 250 milhões por contaminação do solo e água subterrânea, escavações sem autorização ambiental e armazenagem irregular de produtos tóxicos em sua fábrica de biodiesel no município de Rio Brilhante, ano passado, aqui no Mato Grosso do Sul. Lembrem, senhoras e senhores, da catástrofe em Tianjin, semana passada. O mais aterrorizante não é só a magnitude da explosão, mas o fato que esta não foi a primeira, mas foi a quarta explosão na indústria química na China, somente esse ano. Anexo relatos para sua consideração da mídia chinesa e internacional. E, é claro, essas situações catastróficas ocorrem não só na China, mas pelo mundo inteiro. Ontem mesmo, nos Estados Unidos, uma indústria química no estado de Indiana vazou dióxido de enxofre, um produto que também será manipulado em grandes quantidades em Maracaju, causando intoxicação aguda, hospitalização de 15 pessoas e 300 pessoas mais foram feridas e evacuadas, com fortes sintomas. Incluo aqui a notícia no jornal Chicago Tribune, para anexo às atas. Mais uma vez, nossos pêsames e solidariedade com essas pessoas. E vamos aprender com essas observações para levar adiante um programa rigoroso de regulamentação, fiscalização e controle de produtos químicos neste estado. Termino então por parabenizar os senhores deputados, Zeca, Amarildo e Pedro, e essa nobre Assembleia, por hospedar essa audiência pública sobre as consequências do uso indevido de agrotóxicos para a sociedade, assim como os membros do Ministério Público Estadual e Federal, atuando nesses casos, e agradecer às senhoras e senhores do público por seu tempo e atenção. Muito obrigado. Muito bem. Nós agradecemos, Gustavo, a sua contribuição e, se puder, encaminhar para a mesa o documento que você leu com as denúncias, para que nós possamos depois fazer os encaminhamentos aqui pela Assembleia Legislativa. Se você puder depois encaminhar uma cópia desse documento para a mesa, para que nós possamos depois fazer os devidos encaminhamentos. Tá bom. Tá ótimo. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. O próximo inscrito é Rômulo Pena Escorça Júnior, da Embrapa Agropecuária de Dourados. Tá ok. Obrigado pela oportunidade. Eu só queria tentar contribuir um pouco no seminário, tentando falar um pouquinho do que a Embrapa tem feito aqui no Estado, nesse sentido, diante da nossa missão, que é viabilizar a solução viabilizar tecnologias sustentáveis para a nossa agricultura, né, em benefício da nossa sociedade. Bem, a Embrapa em Dourados tem trabalhado em duas vertentes. A primeira na parte de racionalização de uso de agrotóxicos, tentando mostrar aos nossos produtores, aos nossos técnicos, a utilização do manejo integrado de pragas, importante ferramenta para que realmente se utilize os agrotóxicos somente quando se detecta a necessidade, por exemplo, devido à redução de danos econômicos, né?
e cause danos econômicos à cultura. E uma outra vertente, acho que aqui é a mais importante, que a gente tenta contribuir aqui no seminário, é que nós da Embrapa estamos muito preocupados também com possíveis impactos dos sistemas de produção, principalmente impactos ambientais. Então, nós da Embrapa temos feito alguns trabalhos no sentido de avaliar comportamento ambiental de alguns agrotóxicos em sistemas de produção de soja, milho, cana-de-açúcar. E quando eu falo em avaliação desses impactos ambientais, o que nós temos feito, por exemplo, instalando alguns experimentos, gerando dados técnicos científicos, avaliando, por exemplo, a possibilidade de contaminação de água subterrânea, o quanto tempo esses produtos ficam presentes no solo após serem aplicados. Nós temos trabalhado avaliando a persistência desses produtos em alguns locais com a cultura da cana-de-açúcar. Enfim, os nossos trabalhos são voltados para a geração desses dados técnicos científicos. Uma outra coisa é que nós também temos a consciência de que, infelizmente, nós teríamos que ficar fazendo vários experimentos para avaliar o comportamento ambiental desses produtos nas diferentes condições de solo, de clima do nosso estado. Então, nós temos gerado algumas tecnologias, como, por exemplo, alguns programas de computador em que a gente consegue simular o que acontece com esses produtos após serem aplicados no campo, gerando, por exemplo, qual seria a concentração que eles estariam presentes no solo, até que profundidade eles vão chegar no lençol freático, ou seja, de maneira que a gente possa antecipar possíveis cenários ruins com a utilização desses agrotóxicos. Okay? Apenas para contribuir no que a Embrapa tem feito com relação a estudar parte de comportamento ambiental desses produtos. Okay? E só um pouquinho, e nós entraremos brevemente em estudos para monitoramento de água superficial aqui no nosso estado com relação a resíduos de agrotóxico. Obrigado, Rômulo, pela contribuição. Passamos a palavra para o Renato Pascoal, representando a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Mato Grosso do Sul e o CREA. Aqui. Bom, quase boa noite já, né? Boa tarde. Primeiro, parabenizar pela realização, aos nobres deputados pela realização desse evento. Como disse o deputado Zeca, é importante esse debate democrático, a gente trazer todos os elementos envolvidos nessa questão. Dentro desse debate democrático, eu só sugeriria alguma coisa, na campanha permanente contra o uso inadequado de agrotóxicos, né? Porque ficou bem claro aqui que o problema não é bem o uso dos agrotóxicos, mas o uso inadequado dos agrotóxicos. E em relação a isso, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre o imenso desafio que nós temos pela frente. Nós temos um desafio tremendo pela frente, partindo do pressuposto que nós saímos lá da década de 40 e 50, como bem mostrou aqui aquele histórico apresentado por um dos colegas, em que tínhamos uma produção de alimentos, um país dependente da importação de alimentos, nós não podemos esquecer isso. Nós tínhamos um país em que nós tínhamos fome no nosso país generalizada, no setor rural, tínhamos 54% da população vivendo no campo, e estamos hoje com uma situação muito diferente no nosso país. Nós estamos hoje em 2015 com menos de 15% da população vivendo no campo. O Mato Grosso do Sul 5% da população vive no campo, ou seja, uma redução drástica da mão de obra, da disponibilidade de pessoas para trabalhar no campo e produzir alimentos. Ao mesmo tempo, hoje nós produzimos 3,5 vezes mais grãos pela mesma área agrícola, né? Ou seja, cada hectare produzia cerca de 1.000 quilos lá naquela época e hoje produz cerca de 3.600 quilos. Isso na média nacional, tá? Isso aconteceu por causa dessa agricultura chamada moderna, essa agricultura baseada em agroquímicos. Não só agrotóxicos, mas agrotóxicos, fertilizantes, minerais, é importante dizer isso, e também sementes melhoradas.
né? E, evidentemente, um ganho muito grande, inclusive, Olácio, implantando alguns conceitos agroecológicos na agricultura moderna. Por exemplo, o sistema plantio direto, né, que é uma coisa única do Brasil, né, e também a melhoria dos solos de cerrado. Nós não podemos esquecer que nós saímos de solos de baixa produtividade natural e com as tecnologias, inclusive principalmente com o plantio direto, nós conseguimos chegar a solos com alta capacidade de produção. Então, o nosso agronegócio hoje, ele gera recursos importantes para o nosso país. Primeiro, responsável pela redução do custo da cesta básica do brasileiro. Nós olhamos para a soja e para o milho como produtos de exportação. Nós não podemos esquecer que a soja e o milho são a base da produção de proteínas animais para a população brasileira, que é o frango, o suíno e parte do leite e derivados. Então, eles são insumos básicos para isso. Então, não são só produtos de exportação, são produtos muito importantes dentro da disponibilidade de qualidade de vida para os cidadãos brasileiros de hoje. Então, é um grande desafio nós mudarmos esse paradigma de agricultura que vem dando um sucesso de um lado. Qual é o sucesso que é esse? Aumentou a quantidade e disponibilidade de alimentos para a população brasileira e também para a população mundial. Quando nós partimos do pressuposto de estudos da FAO, que mostram que daqui a 30 anos nós vamos precisar de 60% mais alimentos do que nós temos disponível, isso baseado numa projeção de crescimento de população, uma projeção de crescimento da urbanização e de crescimento da qualidade de vida dessas pessoas. Ou seja, nós estamos falando, continuamos num desafio muito grande. Nós temos que não só manter a nossa produção de alimentos, mas nós precisamos dobrar a nossa produção de alimentos. Além disso, também, passando agora pela crise energética que nós estamos passando, nós não podemos esquecer, vou citar um exemplo para os senhores. A cana-de-açúcar, o setor de cana-de-açúcar de Mato Grosso do Sul, não só produz etanol e açúcar, que é um alimento, mas produz também energia elétrica suficiente para todo o consumo doméstico do Estado, hoje. E ainda temos o potencial de quase dobrar isso. Então, o agronegócio, baseado na monocultura, baseado nos insumos químicos, agroquímicos, etc., hoje mantém uma economia no nosso país muito importante para o desenvolvimento de todos os brasileiros, inclusive com relação à manutenção da balança comercial do nosso país. Nós sabemos disso. Nos últimos 3 anos, nós tivemos uma média de 80 bilhões de dólares positivo na balança comercial do agronegócio, enquanto a balança comercial do país vem caindo, e em 2014 foi negativo em 3,6 bilhões. Né? Então, há uma responsabilidade muito grande nossa, e eu gostaria de trazer esse elemento para a discussão, quando nós falamos em quebrar um paradigma. E nesse paradigma agrícola que nós temos, o agrotóxico, ele tem um papel muito importante. Né? Sem o agrotóxico, nós não conseguimos fazer plantio direto, por exemplo. Nós não conseguimos fazer plantio direto sem herbicida. Sem o agrotóxico, nós não conseguimos fazer integração lavoura-pecuária, que são sistemas que estão revolucionando. Só um pouquinho, vamos respeitar a fala, né, do companheiro aqui, por favor. Se não tiver mais tempo, eu concluo por aqui. Eu só ia fazer uma observação sobre o tempo. Né, sim, que já, desculpe, ninguém me falou. Já esgotou. Tá, eu só vou concluir a ideia. Então, portanto, eu gostaria só de colocar esse elemento e propor uma agenda positiva, e não um embate de ideias, né, onde nós temos, sim, muito espaço para a agricultura orgânica, a agricultura agroecológica, como o Olácio faz. Acompanho desde 2002 os trabalhos do Olácio lá, sou fã dos trabalhos dele, mas nós temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Nós temos, sim, que ter uma agenda positiva para o nosso país, para que a gente tenha possibilidade de substituir de forma sustentável a dependência que temos hoje dos agroquímicos. E isso é um processo que é longo, e eu gostaria só de deixar essa contribuição aqui para esse debate.
Obrigado. Eu acho que esse é, inclusive, o grande desafio que nós temos, né? Hoje a nossa agricultura ela está muito fundamentada nesse modelo, né? E o desafio é justamente caminhar para um modelo, né, mais, vamos dizer assim, sustentável e na perspectiva da agroecologia. Nós sabemos que hoje há um uso talvez indiscriminado e até de forma irregular, descontrolado no país, né, do uso de agrotóxicos, e é preciso que haja um controle maior, acho que isso é importante, e também a discussão de alternativas, para nós buscarmos, né, situações em que cada vez menos a gente necessite do agrotóxico e parta para a produção orgânica. Temos mais 3 inscritos, vamos pedir que utilizem os 3 minutos. Empresário Pedro Teruel. Obrigado. Bom, primeiro eu quero parabenizar o evento e dizer da importância do deputado federal Zeca do PT, Amarildo Cruz e Pedro Kempis, estaduais, foram colegas meus nesta casa, a tremenda importância, a enorme importância desse debate. Esse debate, eu quero dizer que é aprofundamento de alguma coisa que eu vivi durante 42 anos com aviação agrícola. Aviação agrícola há 42 anos, e quero aqui dizer o seguinte, que nós tivemos há mais de 30 anos a Embrapa de Dourados desenvolvendo uma pesquisa sobre o combate da lagarta da soja através do fungo e aquele chamado caldo de soja, né? Era o apelido exatamente, e que nós colocamos aviões à disposição gratuitamente para fazer as aplicações da Embrapa, porque a gente se interessava em que desenvolvesse um método alternativo de não uso do agrotóxico. Então, com isso eu quero dizer o seguinte, o sonho de um dia se ver livre de qualquer tipo de agrotóxico é de todos nós. Eu duvido não tem uma pessoa de sã consciência que não queira se livrar do agrotóxico. Primeiro porque é caro, segundo porque contamina, porque é ruim, tudo isso aí. Só que para fazer isso, nós precisamos desenvolver alternativas. Ninguém vai deixar de produzir alimento porque vai morrer de fome as pessoas, porque não tem uma alternativa e elimina essa ruim alternativa que é o uso de agrotóxico. Nós sabemos disso. Então, por isso que eu queria dizer para vocês o seguinte, não é condenando o que existe que a gente resolve o problema, é sim criando alternativas melhores do que existe que nós vamos resolver o problema. Por isso que a linha que o deputado federal Zeca citou, já do relatório que sairá daqui, perfeita, deputado, perfeita, com moderação, inteligência, mas com efetividade, que a gente altera as coisas, que aconteça as coisas, porque não acontecendo, faz 42 anos que eu estou vendo e não acontece. E aí quero destacar a instrução normativa número 2, dito aqui pelo doutor Marco Antônio. Instrução normativa número 2 é para aviação agrícola. E lá coloca restrições muito sérias, importantes e necessárias. Porém, uma parte da aviação agrícola, eu quero aqui denunciar, não respeita a lei que já existe. Ou seja, 500 metros distante, vilas, povoados, habitações, 200 metros de rios, mananciais, isso aqui. Eu estava junto com o deputado Zeca, quando nós fomos lá, que no assentamento. Rio Feio. Rio Feio, que estava, e a coisa estava feia lá, hein? Muito feia. Que pulverizaram em cima de um rio e ao lado do assentamento. Entende? Quer dizer, tinha que ter punição de botar na cadeia quem não cumpre a lei. Agora, a estrutura que o Ministério Público tem, que o governo tem, que o MAPA, que os organismos têm para poder fiscalizar é pequena. E pequena para fiscalizar uma quantidade pequena de empresas de aviação agrícola, que se deixarem de voar, serão milhares e milhares de tratores que farão o serviço que elas deixam de fazer de forma irregular, sem obedecer à lei, sem restrição de distância, sem distância para contaminar rios e lagos, que não tem nenhuma restrição para o trator, o equipamento terrestre que faz a aplicação. Então tem que tomar um certo cuidado, porque a gente não ache que a solução é eliminar o que existe
e que não vai vir alguma coisa no lugar. E aí quero que me perdoa, exemplo chulo, eu costumo dizer o seguinte: quando a gente pensa em resolver um problema, nós temos que seguir aquela máxima: não resolve você enxugar o chão, é importante fechar a torneira. Porque se você quiser enxugar o chão, você vai ficar enxugando o chão a vida toda, 42 anos enxugando o chão, e não vai resolver o problema do agrotóxico. Então, como é que você fecha a torneira? Tem que trabalhar no sentido de que não se venda o agrotóxico, porque se vender vai ser aplicado, se produzir vai ser aplicado. Ué, eu acho que se tirar o avião, ou tirar o aplicador, ou tirar não sei o que, vai resolver o problema? A quantidade de produto vendido, 1 milhão e tanto que está sendo vendido, se continuar sendo vendido, vai ser aplicado de um jeito ou de outro, e às vezes de uma forma pior. E aí eu quero rapidamente citar algumas coisas. Menos de 20% é a aviação agrícola, mais de 80% não é a aviação agrícola que aplica. Então, só para a doutora Márcia, uma informação. Nós temos cursos especializados de cada elemento que trabalha na aviação agrícola para fazer coisa que quem aplica com trator terrestre não tem. Pátio de descontaminação. Desafio alguém para achar um aplicador terrestre que tenha um pátio de descontaminação. A aviação agrícola tem, e é obrigatório por lei. Está na instrução normativa número 2. Relatórios, 5 relatórios. IMASUL, CREA, deixa eu já ver aqui. DFA, Delegacia Federal de Agricultura, o IAGRO, a ANAC, quer dizer, 5 relatórios detalhados. Talvez algumas pessoas não tenham esse nome aqui. Termo-higro-anemômetro. Nós somos obrigados a usar o termo-higro-anemômetro. O que significa isso aí? O avião não aplica se não tiver abaixo, umidade acima de 55%, velocidade do vento abaixo de 12%, tá? E temperatura abaixo de 30%. Agora eu pergunto, o trator, o equipamento terrestre, respeita esses dados? Não respeita, porque não tem ninguém fiscalizando. Como é que se fiscaliza uma grande aplicação de produto? Uma empresa é fiscalizada. Agora você vai fiscalizar milhares de tratores que são necessários para substituir essa empresa. Então, por isso que eu queria dizer para vocês o seguinte: sou favorável, parabéns, nós vamos ter que continuar buscando alternativas e rápido para que a gente possa substituir